Eu quero começar essa pregação com essa leitura que o padre Oscar fez dessa aparição de Nossa Senhora lá em Medjugorje, essa mensagem que ele trouxe. Porque ali tem duas coisas importantes para que nós entendamos essa questão da nossa vida de santidade. Na oração ele falou que Nossa Senhora disse: eu vos escuto. Eu escuto o que vocês pedem. E depois ela disse: porque eu intercedo diante do meu filho. Escuta. Ela escuta o quê? Porque se nós formos observar, nem toda oração que nós fazemos, Deus escuta, não. Escuta de uns, escuta e não escuta de outros. Mas por que ele escuta de uns e para outros ele não escuta? E qual é a oração que nós fazemos e que Deus verdadeiramente escuta? Qualquer um de nós que fizermos, Ele vai escutar. E por que ela intercede diante do Filho? Ela intercede por causa de quê? Nossa Senhora só vai escutar a oração que nós fazemos e que está relacionada à nossa salvação. Essa ela escuta de todo mundo. Essa oração Deus escuta de todo mundo. Pedir carro, pedir casa, e até mesmo saúde, pedir paz, pode ser que ela não escute, porque Jesus mesmo disse que Ele não veio trazer paz, não foi? Numa casa onde tiver duas pessoas, uma será dividida, o pai vai entrar em divisão com o filho e o filho em divisão com o pai. Mas por quê? Porque de repente o filho se volta para Deus e o pai não quer saber disso, aí começa a criar guerra. O que está com Deus está em paz, o que não está em guerra. E o que é que ela intercede diante de Deus? Ela intercede para que nós nos salvemos. Toda a aparição de Nossa Senhora tem como fruto a nossa conversão. Nossa Senhora não veio do céu para fazer show. Ela veio do céu para dizer para nós que nós precisamos mudar de vida. Estou entendendo? E aqui eu já estou entrando naquilo que é o tema dessa palestra de agora: santidade. Eu acredito que vocês estejam no caminho de santidade. Eu acredito. Porque pode ser que você esteja com Deus, mas você viva como Judas. Está com Jesus, mas não vive a santidade que Deus quer. Reza, faz adoração, faz um monte de coisa, mas continua numa vida de pagão, numa vida errada. Sai de um encontro desse, quando chega lá fora, se comporta como qualquer pessoa do mundo. Deus, lá no início, Deus criou o paraíso para nós.
O paraíso foi criado para que nós pudéssemos desfrutar de todas as coisas que Deus tinha nos dado. Tanto que o jardim do Éden significa o lugar da felicidade. Deus não nos criou para que nós fôssemos tristes, para que nós tivéssemos tristeza. Deus não nos criou para que nós pudéssemos nos dividir, para que houvesse briga. Deus criou o paraíso numa grande harmonia. Só que Deus quis nos provar para ver se realmente nós iríamos amá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso ser e com toda a nossa vida. Aí ele provou. Aí ele disse para Adão: você está vendo aquela árvore lá no meio do paraíso? Aquela árvore lá, você não pode comer o fruto daquela árvore. Porque se você comer do fruto daquela árvore, você irá morrer. Essa foi a primeira coisa que Deus falou para Adão e Eva lá no paraíso, que eles não deveriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque senão eles iriam morrer. Então olha bem, olha a frase: se vocês comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês vão o quê? Então significa que se não comesse, eles não iriam morrer. Então Deus nos criou para que nós tivéssemos vida eterna. Deus não nos criou para a morte. Deus nos criou para que nós tivéssemos vida eterna. Então significa que toda vez que Adão e Eva passavam em frente àquele fruto, em frente àquela árvore, eles diziam: não vou comer do fruto dessa árvore, porque se eu comer eu vou morrer. Enquanto eles não comeram do fruto, eles não morreram. Mas aí a serpente maligna veio, e aí nós estamos no capítulo, eu estava no capítulo 2 do livro do Gênesis, agora eu entrei no capítulo 3. Aí no capítulo 3 do livro do Gênesis, a serpente veio, o diabo veio, seduziu Eva para que Eva comesse aquele fruto, dizendo que se ela comesse daquele fruto, ela seria como Deus, ela ia chegar no patamar de ser uma deusa. Não, ela não podia ser uma deusa. O demônio tentou Eva e Adão na soberba: você será como Deus. Aí Eva olhou, viu que o fruto era bom, comeu. Quando ela comeu, a morte entrou no mundo. É por isso que em todos os lugares que eu prego, eu falo para as pessoas assim: olha, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai morrer. Não adianta, nós iremos morrer. Uns conseguem prolongar a vida um pouco mais, mas não tem jeito, mas vai morrer. E não adianta ter medo da morte, porque vai morrer. São Francisco de Assis chamava a morte de minha irmã morte. Porque com a morte de Jesus na cruz, ele nos trouxe vida. A vida que nós perdemos no paraíso, que os nossos pais perderam no paraíso, porque a morte entrou, foi recuperada por nós aqui. Lá no paraíso existia a árvore do conhecimento do bem e do mal, que quem comesse dela morreria. Aí agora a árvore da vida é essa daqui, que é a cruz. Na cruz
Jesus, ele nos devolve a vida eterna. A vida que se tornou limitada, agora ela se torna eterna na cruz. Lá comeu-se um fruto, né? Aí Jesus fala o quê? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida. A Eucaristia. A vida foi devolvida por Deus. Deus morre na cruz, a árvore da vida, e nos dá vida eterna. É por isso que nós dizemos que Jesus é o caminho, a verdade e a... Ninguém vai ao Pai senão... Ninguém vai para a eternidade senão por Ele. Mas o que foi que aconteceu no paraíso quando Adão e Eva comeu do fruto? Acompanhem comigo agora, quem está com a Bíblia, espero que vocês tenham. Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 23. O Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para que eles cultivassem a terra de onde havia tirado. E expulsou e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Fomos expulsos do jardim da felicidade. Fomos expulsos de lá. E o fruto disso, de nós sermos expulsos, é a nossa infelicidade, é a tristeza, é o sofrimento, é a dor. Trocou a felicidade pelo sofrimento. Por isso, quando o homem peca, desobedecendo a Deus, ele é expulso do paraíso. Ser expulso do paraíso significa ser expulso da presença de Deus. O homem só é feliz se ele tiver Deus presente. Sem Deus, o homem jamais será feliz. E foi isso que aconteceu. Eles expulsaram Deus da vida dele. O homem só é feliz com Deus. Esse povo que está aí, que não quer saber de Deus, que vive dizendo que eles são felizes, eles não são felizes. Eles têm uma felicidade, só que é uma felicidade que é passageira. Passa. Um simples prazer de um relacionamento sexual acaba naquele momento, depois é só naquele momento. O Atlético Mineiro, né, que o pessoal quando eu cheguei aqui já foi dizendo, como é que chama? O galinheiro, como é? O galo, sei lá, como é que é? O galo. Não estou ofendendo ninguém, viu? Eu não sou mineiro, eu falei assim, é que eu não entendi direito, né? A felicidade do Atlético Mineiro quando ganha, aí todo mundo, depois passa. Que felicidade é essa? Levanta aquela taça, o pessoal sai pela rua, depois passa. A felicidade de quem bebe. Vai lá, bebe, aquele prazer naquela bebida, depois fica caindo no chão, prejudicando família, prejudicando a esposa, ou prejudicando o esposo, prejudicando os filhos, separação, mas o cara acha que a felicidade, ou ela acha que a felicidade dela está naquela bebida, e passa.
O homem, em vez de procurar a verdadeira felicidade, que é em Deus, ele procura a felicidade nas coisas. Toda vez que o homem, ele busca a felicidade fora de Deus, a felicidade que ele busca se torna em tristeza, porque nunca vai completar. Só Deus complementa tudo. Então, o homem sai do paraíso. E ele tem agora uma meta. A meta agora é chegar no paraíso celeste. Paraíso terrestre, jardim do Éden. Paraíso celeste, conviver com Deus no céu. No paraíso terrestre, Deus descia do céu para estar com Adão e Eva. No paraíso celeste, nós iremos ao encontro de Deus e lá nós iremos conviver com Ele por toda a eternidade. Lá, como diz no livro do Apocalipse, toda lágrima será enxugada. Para dizer assim, lá não tem tristeza, lá não tem sofrimento. Sofrimento, tristeza aqui, decepção aqui, morte aqui. Lá não tem morte, lá não tem tristeza, lá é felicidade, lá é convívio com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lá é convívio com Nossa Senhora, lá é convívio com São Miguel, com os anjos, os arcanjos, lá é convívio com os diversos miríades e miríades de anjos na eternidade, lá é convívio com os santos, lá só tem felicidade, lá não tem sofrimento. Aqui tem. Enquanto você buscar felicidade aqui, você ainda não entendeu o que é buscar a felicidade. Se você vem para um encontro desse, ou você vai para a igreja, ou você vai sabe para onde, e você vai só em busca de uma felicidade terrena, porque você quer uma felicidade aqui, você não entendeu ainda o caminho que você precisa percorrer, você ainda está com um pensamento mundano em relação ao seu relacionamento com Deus. Se essa senhora que está aqui, nessa cadeira de roda, ela está buscando a felicidade, porque ela quer sair andando e ela quer buscar Jesus, só por causa disso, ela ainda não entendeu. Se você busca Deus somente para resolver qualquer problema material seu, você ainda não entendeu o que você deve estar buscando. A nossa busca é de Deus. Nós estamos buscando a Deus porque nós queremos estar com Deus e conviver com Deus. É por isso que tem muito católico por aí decepcionado, porque eles estão buscando resolver o problema e até hoje Deus não resolveu o problema dele. Porque não buscou a real busca, que é lá. É o estar com Ele. Jesus, Ele vai falar o seguinte, que o Pai nos enviou para que nós tenhamos vida eterna. Vida eterna. Vamos ver essa passagem aqui. João capítulo 6. João capítulo 6. Está lá no Novo Testamento, né? Não é no Antigo. Estou só brincando. Versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora.
Pois desci, falem forte comigo agora, pois desci do... Ele não veio de BH, ele não veio da Bahia, ele não veio do Uruguai, não veio do Paraguai, não veio dos Estados Unidos, não veio da China. Ele veio de onde? Então, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último. A vontade de Deus é que nós ressuscitemos. A vontade de Deus é que quando nós morrermos, nós ressuscitemos. Estão vendo a vontade de Deus? Não é você ter um carro? Não é ter uma casa nova? Você pode ter a casa nova, você pode ter o carro. Deus pode dar isso para você. Mas só que o pedido que Deus quer não é tanto esse. Deus quer que nós peçamos que nós ressuscitemos com Ele um dia. Porque aqui está falando de eternidade, ressurreição, eternidade, vida eterna. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que o ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha o quê? É vida passageira? Porque essa vida aqui é passageira. Deus não está preocupado com essa vida passageira. Repito, enquanto você se preocupar com a vida passageira, você ainda não entendeu o que você deve buscar. A vontade do Pai é que nós tenhamos vida eterna. E aí, terminando esse versículo: e eu o ressuscitarei no último. Quando Jesus vier na sua glória, o nosso corpo ressuscitará. Mas quando nós morremos, é a nossa alma que vai. Quando nós dizemos, Santa Teresinha está no céu, quem está é a alma de Santa Teresinha. O corpo de Santa Teresinha está lá em Lisieux. Quando Jesus vier na sua glória, o corpo de Santa Teresinha vai ressuscitar. Por isso que ele está dizendo, e eu o ressuscitarei no último dia. No último dia da sua vinda, onde tudo vai terminar nesta vida. Tudo vai terminar. Esse mundo vai desaparecer. Só vai sobrar céu e inferno. Céu para os bons, inferno para os maus. Céu para os que serviram a Deus, inferno para quem não quis servir. Por isso que Nossa Senhora está diante de Jesus intercedendo. Nossa Senhora, quando aparece a Gospamira, quando aparece lá em Medjugorje, quando ela apareceu lá em Fátima, quando ela apareceu para Juan Diego lá no México, quando ela apareceu lá em Lourdes, a Santa Bernadette, quando ela apareceu lá na Rua do Bac em Paris, para Santa Catarina Labouré, existia sempre uma questão dentro de Nossa Senhora: os meus filhos estão caminhando para o desastre da alma deles, eles precisam voltar para o meu filho. Eu estou intercedendo diante do meu filho para que os meus filhos se convertam, para que meus filhos mudem de vida. Nossa Senhora não está lá intercedendo, pedindo para eu ficar magrinho. Essa não é a preocupação de Nossa Senhora. E eu quero dizer uma coisa: os gordos também se salvam, viu? Não é só os magrinhos, não.
Porque dá a impressão hoje que é só os magrinhos, tudo é o magrinho, tudo é magro, magro, magro. O inferno está cheio de magros também. E tem gordos na eternidade, com Deus. Esse processo do nosso nascimento até a vinda de Jesus, ou até o dia que Deus nos chamar, esse processo se chama na nossa vida santidade. Abram agora lá no livro de Levítico, vamos voltar agora para o Antigo Testamento, Levítico capítulo 11, versículo 44. Levítico 11, versículo 44. Aqui é Deus falando. Pois eu sou o Senhor vosso, vós vos santificareis e sereis, porque eu sou. Não vos contamineis com esses animais que se arrastam sobre a terra, porque eu, o Senhor, que vos tirou da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Sereis santos, porque eu sou. Olha, o que é que Deus quer? Deus quer que nós sejamos santos. Você sabe o que quer dizer a palavra santo? A palavra santo quer dizer separado. O santo é aquele que é diferente. O santo é aquele que não se contamina com o mundo. O santo é aquele que, diante do mundo, ele se destaca de forma diferente. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que vocês aqui são todos amigos, vocês que estão aqui da frente. E vocês se convidam entre vocês e combinam de irem num restaurante para vocês comerem algumas coisas lá. Aí ele, como é seu nome? Jerry. O Jerry está lá, junto com todos vocês, e é a ela que falou o nome do Jerry. Ela diz assim: olha, eu vou pagar cerveja para todo mundo. Não, uísque para todo mundo. Não, cachaça para todo mundo. Aí todo mundo diz: nossa, very good, que bom, ok. Aí o Jerry disse: eu quero um copo de suco. O que é que causa nos outros? Os outros já ficam, e são pessoas de igreja. Aí olham para o Jerry e dizem assim: mas por que você não quer tomar outro? Não quer tomar uísque conosco? Aí o Jerry disse: porque eu não bebo, eu não tomo. Ah, você quer ser sempre o santo. Quer ser sempre o melhor. Sabe por que os outros, as outras, né, que no caso, porque só ele é o homem, as outras ficaram com raiva dele? Porque elas queriam que todos dissessem sim. Quando todos dizem sim, aí ninguém se compromete. Todo mundo vai dizer assim: todos nós estamos pensando iguais. Mas quando o Jerry disse: eu quero suco, aí pronto. Mexeu na consciência, porque sabem que não era para comprar uísque, era para tomar refrigerante, era para tomar um suco, mas não o uísque. Ele é diferente, santo. Deus é santo, porque Deus é diferente de todos nós. Deus é a santidade por excelência. E Deus está nos chamando nesse mundo que, após o pecado original, depois do pecado,
Os homens se tornaram pecadores, começaram a andar numa vida totalmente errada. A morte de Jesus na cruz é para que nós andemos na santidade e sejamos santos. Santo é aquele que luta contra o pecado. Esse é o santo. Você não é santo só porque lê a Bíblia. Você não é santo só porque reza o terço ou reza o rosário. Você não é santo porque a santidade, ela vai ser demonstrada no dia a dia, nas nossas atitudes. É por isso que tem pessoas que jogam na nossa cara dizendo assim: vai na igreja, mas não vejo nada de diferente. É igual. E aí, quando você se dispõe a caminhar na santidade, as pessoas que estão em volta de você começam a te criticar, começa a falar, começa a te desprezar. Aí você tem duas atitudes: ou você continua firme, ou você se deixa levar por eles. Quando vocês saem daqui, que vocês estão andando na rua, quando você está aí, os jovens na faculdade estudando, você lá no seu trabalho, quando você chega, o seu comportamento é diferente do deles, ou é igual? São Luís Gonzaga, quando ele chegava, os amigos dele, porque Luís Gonzaga era novinho, os amigos dele diziam bem assim: vamos parar com essa brincadeira e essa conversa, porque a conversa e a brincadeira deles não eram boas, eram erradas, porque o Luís está chegando. Porque quando o Luís chegava, ele brilhava, ele emanava santidade. Então os amigos já sabiam: nós temos que mudar, nós não podemos levar a vida que nós estamos levando. O Luís chegou. Você chega lá, vai lá como é o nome aí do estádio? Para não errar de novo. Arena. Você vai lá para torcer, e o seu comportamento é igual ao dos outros. Aí os caras dizem: seu filho do não sei o quê. Aí você está lá: seu filho também não sei o quê. E você é o da igreja. Que comportamento, que santidade é essa? Que santidade vazia. Isso é santidade de Judas, que não é santidade. Está com Jesus, mas está fora. Anda com Jesus, mas não está com Ele. O palavreado é o mesmo. As piadas, ofensas. Que santidade é essa? Santidade é luta. É luta constantemente. Ontem eu tive que me confessar. Estou lutando. Porque eu preciso chegar lá. Na carta aos Hebreus vai dizer: sem santidade é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem santidade. Você tem sido agradável a Deus? Repito, não é somente porque você está com a Bíblia na mão. A santidade é agradável a Deus quando você lê a Sagrada Escritura, quando você vai diante do Santíssimo, você faz as suas orações e você se torna diferente no comportamento, na maneira de ser. Eu só dou essas paradinhas para vocês pensarem. Porque nós estamos acostumados a ouvir aqueles pregadores que vêm
Ninguém pensa. Bate palmas, não pensa, sai daqui, nossa, foi bonito o que ele falou, mas a vida continua a mesma. Eu estou convidando você a ser santo, ou santos ou nada, porque sem santidade não se entra no céu. Para entrar no céu tem que ser santo. O marido tem que parar de adulterar, a mulher tem que parar de adulterar, os pais têm que cuidar bem dos seus filhos, tem que educar os seus filhos como devem ser educados, o patrão deve pagar um bom salário para os seus trabalhadores, não usurpar. No céu não entra mentiroso. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 21, fala que quem entrou no céu, porque João viu, ele viu uma multidão que estava no céu, e eram pessoas que não praticavam a mentira, porque mentiroso não entra no céu. Porque quem é o pai da mentira? Aí eu pergunto para as pessoas quando vêm confessar, né? Ah, padre, foi uma mentirinha. Eu digo, foi uma mentirinha. Eu digo, quem é o pai da mentira? O diabo. Eu digo, então você é filho dele? Porque cada vez que você usa uma mentirinha, você está se comportando como filho do diabo e não como filho de Deus. Porque o filho de Deus, os filhos de Deus andam na verdade. Jesus falou no capítulo 8 do Evangelho de São João, que o pai da mentira é o diabo. Quando você vai parar de mentir? Não, é uma mentirinha. É uma mentirinha. Deus mente. Quem mente é o diabo. Então quando é que você vai parar de ser? Quando você parar de mentir, você já começou a entrar no processo de santidade. Mas você está com a Bíblia na mão, você reza, você faz um monte de coisa e não para de mentir, você estacionou. Você só está se enganando porque você diz que você lê a Bíblia, porque você reza o texto. Mas quando é que você vai parar de mentir? E aquela confissãozinha? Porque olha bem, a única coisa que pode impedir você de entrar no céu, e eu também, se chama pecado. É a única coisa que nos impede de entrar no céu. É o pecado. Então, para eu entrar no céu, eu não devo pecar. Os santos, eles lutavam para não pecar. Você sabe como é que hoje estão os cristãos? Os cristãos se acostumaram com a confissão, mas eles não se acostumaram, mas eles não mudam de vida. Eles confessam, mas não mudam de vida. Porque ela, graças a Deus, ela está confirmando lá. Ó. A pessoa vai lá, se confessa. E depois volta a pecar de novo. Aí depois, ela vai, peca de novo. Ela vai lá e se confessa. Aí depois ela vai lá e peca de novo. Ela volta de novo. E aí, agora tem outros que estão fazendo assim. Eles pecam, aqui eu estou falando de pecado mortal. Ela cai no pecado mortal. Aí ela diz, eu não posso ficar sem Jesus. Aí ela vai e comunga. Aí diz que faz um ato de contrição. Isso é coisa de protestante. Esse negócio de dizer assim, eu pedi perdão a Deus. Então, aí eu digo assim, você acabou de dizer para mim que o confessionário não vale mais nada. É só você pecar e fazer como os protestantes. Perdão, Senhor. Aí vai lá e comunga. Porque a pessoa, quando cai no pecado mortal, ela não pode receber a Eucaristia. Porque quando a pessoa cai no pecado mortal, Deus se afasta dela. O pecado mortal afasta a pessoa de Deus.
Aí o pessoal, não, mas eu caí no pecado mortal, eu pedi uma coisa e Deus me deu. Deus é generoso, mas Deus vai ficar dizendo, você me ofendeu com esse pecado mortal. O pecado mortal é todos os pecados que estão relacionados aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Aí você cai, aí vai lá, perdão, aí vai e comunga. Não! Quando a pessoa cai no pecado mortal, ela não pode comungar de maneira nenhuma. Ah, mas eu tive vontade. Então vai primeiro no confessionário. Tem que passar primeiro no confessionário para depois ir receber a Eucaristia. Porque não se relaciona com Deus, porque é um forçar. Deus saiu, eu vou lá e forço Jesus a entrar dentro de mim. Sendo que não pode Jesus entrar. E aí é que entra o sacrilégio. O que é o sacrilégio? O sacrilégio é um pecado, é quando a pessoa cai no pecado mortal e ela não pode comungar, e ela comunga. Aí ela comete um ato de sacrilégio, pecado duplo. Primeiro porque não podia comungar porque tinha pecado mortalmente. E segundo porque comungou. Aí hoje, os santos modernos, entre aspas, eles estão assim. Eles vão, comete o pecado mortal, aí comunga, depois ele vai confessar. Isso é uma espiritualidade que veio do inferno. Não veio do céu, não, veio do inferno. Aí a pergunta é, vou dar um exemplo. Quando é que você vai parar de ver pornografia? E por consequência vem o pecado sozinho. Quando é que você vai parar? Não para, só se confessa, mas não para. Vai, confessa, aí comunga, aí depois vai ver pornografia de novo, vai cair no pecado sozinho ou com outra pessoa, e depois passa uns dias, vai lá, faz de novo, aí confessa, aí comunga, aí depois vai lá de novo, vê pornografia de novo, aí comete o pecado. Aí, quando é que você vai parar de fazer o pecado? Qual é a diferença tua e minha? Eu vou incluir todo mundo, né? Qual é a diferença nossa de um cara que está no mundão? A diferença é que ele não confessa, porque não crê em Deus, não quer saber de Deus. E a sua é você crê em Deus e fica brincando com ele. Isso é brincar com Deus. Porque o certo seria assim: o que é que eu tenho que fazer para não cair de novo nesse pecado? Eu vou eliminar a pornografia da minha vida. Eu não vou ver mais. Eu vou fazer uma limpeza no meu celular, eu vou fazer uma limpeza no meu notebook, eu vou fazer uma limpeza no meu iPad, e não vou permitir que entre anúncio, outras coisas que trazem isso aqui. Eu vou sair daquele grupinho dos meus amigos que fica mandando pornografia para mim. Eu vou dizer para ele, se você não parar de mandar isso para mim, eu vou sair desse grupo. E aí o cara continua mandando, aí você diz, chega lá, entra, sai do grupo. Não para, a vida continua. É isso que Nossa Senhora está intercedendo ao Filho Jesus. Eles não querem sair. Só que o tempo está passando. O tempo de que Deus vem te buscar e vem me buscar, está chegando ao fim. Esses dias eu fiquei assim, uma pessoa mandou para mim uma reportagem de uma mulher que estava no motel traindo o marido, e ela morreu na hora do prazer. Na hora que a mulher estava tendo prazer,
ela morreu. Aí agora vocês vêm dizer que ela foi para o céu. Não estou julgando, mas eu estou dizendo que uma atitude dessa, será que foi? Aquela mulher sabia que ela ia morrer naquele motel? E vamos supor que era uma pessoa de igreja e estava traindo o marido. Carta aos Tessalonicenses agora, capítulo 4. Tessalonicenses 4, versículo 3. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha o que é que diz aqui, ó. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Quem tem a Bíblia da Ave Maria é 1513. Esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa, que eviteis aí, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente. Aí ele continua, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Os pagãos que não conhecem a Deus se deixam levar pelas paixões desregradas. E que ninguém nesta matéria oprima nem defraude a seu irmão, porque o Senhor faz justiça de todas as coisas, como já antes vô-lo temos dito e assevero. Pois Deus não nos chamou para ir, mas para a... Deus nos chamou para a santidade. Deus não nos chamou para a impureza. Quando é que você vai parar de pecar sozinho? Quando é que você vai parar de ver pornografia? Quando é que você vai namorar com a sua namorada, o seu namorado santamente? Quando é que você vai parar de ir para aquele lugar com a sua namorada? Aquele lugar, sabe aquele lugar? Que você já sabe que lá vocês vão brincar de médico? Quando é que você vai parar de brincar de médico? Quando? Se Deus chama para a santificação, quando é que você vai ser santo de verdade? Nesse tempo que Deus nos deu, eu fiz 59 anos agora, dia 7 de maio eu fiz 59 anos. Nossa, cheguei aos 59. Será que eu vou chegar aos 60? Será que eu estou em contagem regressiva? Porque na hora que Deus chama, Ele chama. Deus não vai esperar que eu me confesse para Ele me chamar. Quando chega a hora, Ele chama. Ele não poderia ter chamado aquela mulher do I love you lá no motel, depois que ela tivesse saído, e quem sabe ela tivesse se arrependido, e buscasse o Padre Oscar, aí confessou com o Padre Oscar, aí o Padre Oscar dá a absolvição, em seguida ela morre. Não, Deus chamou ela no momento. A nossa vida é uma roleta russa. Vocês sabem o que é a roleta russa, não sabe? Nós não sabemos, por isso que é milésimos de segundo, santidade, santidade.
eu não posso pecar, eu tenho que fugir do pecado. Eu tenho que ser santo agora, eu não posso deixar para ser santo depois, é agora. Tem muita gente indo para a igreja, que está na igreja e está morrendo em situação de pecado, e as pessoas estão dizendo que elas estão no céu e elas não estão. Vida santa, ou santos ou nada. Tem gente levantando os braços, louvando o Senhor, orando em línguas, subindo, levitando, mas por trás está numa vida errada. E Nossa Senhora está lá dizendo: eu estou intercedendo ao meu filho. Nossa Senhora em Fátima pediu penitência, conversão, jejum. Para quê? Para nós fugirmos das situações que nos levam ao pecado. A gente vê Nossa Senhora de Fátima ali toda bonitinha, toda branquinha, todo mundo fica, não, você era tão linda. Mas Nossa Senhora apareceu em Fátima séria. Ela não ficou assim com os dentes arreganhados, não. Ó. Ela estava séria. Ela falava com os 3 pastorinhos séria. Por quê? Porque as pessoas estavam caminhando para o inferno, não para o céu. Por isso que ela mostrou o inferno para os 3 pastorinhos. Lúcia, quando viu aquelas almas pendendo lá no inferno como chamas de fogo, ela gritou, ai! Porque ela nunca tinha visto tamanho sofrimento. E aí tem um diálogo bonito entre Lúcia e Jacinta. Aí Lúcia fala bem assim. Jacinta disse assim: Lúcia, você viu aquela quantidade de almas no inferno? Aí Lúcia disse: eu vi. Aí Jacinta disse: coitada daquelas almas, Lúcia. Mas muita gente está indo para lá, Lúcia. Olha, menina de 8, 7 anos. Ela disse, sim, tem muita gente indo para lá. Coitada delas. Aí ela disse, Lúcia, quem é que vai para lá? Aí Lúcia, que era novinha, ainda não entendia muitas coisas, ela disse, eu acho que são aqueles que não vão na missa no domingo. Aqueles que não rezam. Aqueles que desrespeitam os seus pais. Aqueles que roubam, que matam. Os que estão praticando aborto. São eles que vão. Ai, Lúcia, que tristeza, fala Jacinta de novo. Aí ela disse assim, ai, mas nós vamos para o céu, né, Lúcia? Aí Lúcia disse, sim, nós vamos para o céu. Mas vamos fazer penitências e orações para que ninguém vá lá para o inferno. Porque todos precisam ir para o céu. Se nosso Senhor Jesus Cristo te chamasse aqui agora, você iria para onde? Padre José Augusto, se Jesus te chamasse aqui agora, para onde você iria? Não, mas ele parece ser santo, olha a carinha de santo dele. Ó. Nossa, ele está com aquela roupa lá, bonitinho.
santinho, tá vendo? É um santinho. Nossa, ele fala, tanta gente até gosta do que ele fala. Olha, o inferno está cheio de pessoas assim. Porque na frente mostravam uma coisa, por trás era outra. Vocês têm garantia de que quando eu vim de ônibus lá de Cachoeira Paulista, na verdade foi em Cruzeiro que eu peguei o ônibus, nessa noite, vocês têm certeza que eu vivi uma vida santinha ali dentro do ônibus? Hein? Será que não sentou uma margaridinha do meu lado? E durante a noite toda, eu fiquei num prazinho, num I love you, brincando de médico, dentro daquele ônibus. Aí cheguei cedo, o rapaz foi me buscar na rodoviária, ali dentro mesmo eu me despedi da menina. E depois eu vim para casa, tomei ali um copo de leite com o padre Oscar. Depois o padre Oscar veio embora, eu fiquei rezando um pouquinho lá e dizendo: seu sem vergonha, você fez aquele negócio dentro do ônibus e agora vai pregar o evangelho? E agora eu estou aqui pregando e vocês tudo achando que eu sou santinho? Eu estou narrando, claro, né? Pode ficar tranquilo, não aconteceu nada. Quem estava do meu lado é uma senhora idosa. Nós nem conversamos. Ela do lado dela e eu do lado de cá. Mas eu estou falando o que vem acontecendo com nós católicos. Eu estou no ministério de música, mas a minha está ali embaixo, está só esperando acabar o encontro para a gente dar uma saidinha. O ministro da Eucaristia, que é arrogante. O da pastoral lá não sei de quê, que é mais arrogante do que o outro que já é. E aonde está a santidade, sem a qual nós não veremos a Deus, minha santa? É por isso que hoje em dia eu não peço para Deus nada, nem saúde eu peço para Deus. Eu só peço a Deus: Senhor, que eu morra santamente. Senhor, eu quero ir para o céu. Senhor, me ajuda. Eu não posso, Senhor, levar uma vida de qualquer jeito, porque depois que eu descobri que tem padre no inferno, eu não quero ser o próximo. Voltando ao que eu disse antes, você está eliminando aquele pecado que você tem de estimação, pecado mortal. Porque esses pecados do dia a dia, por exemplo, né? Eu estou aqui, eu olho para aquela senhora ali, digo: que mulher antipática, eu estou pensando aqui, né? Nem conheço ela, e estou dizendo: nossa, que mulher antipática. Ainda fica olhando para mim, eu estou pensando aqui. Isso aqui é um pecado venial, não me leva para o inferno, me leva para o purgatório. Mas aquele que eu estou mandando no WhatsApp para ela, depois do encontro a gente vai lá se encontrar. Isso aqui é grave. Aí eu vou lá: Padre Oscar, vim me confessar. Eu quero. Fala, meu filho. Fala, meu filho, que Deus está dizendo. Pode falar. Aí vai. Aí, padre, eu sou casado e estou saindo com uma outra mulher. Mas eu estou arrependido de ter saído com ela. Sim, minha filha, meu filho, Nossa Senhora é boa, vai te ajudar. Não peque mais, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ai, que padre bonzinho. Aí eu saio, vai lá, aí volto de novo para aquela outra. Aí depois volta.
Padre Oscar veio me confessar. Fala, minha filha, pode falar, pode. Eu te absolvo em nome do Pai. Aí, ai, que bom. Aí volto de novo, vou para lá. Um dia poderá acontecer de você sair do confessionário aliviado por não ter pecado e ir para o lugar do crime de novo, e lá no lugar do crime Deus te chamar. Aí o Padre Oscar vai dizer assim, não, está no céu, confessou ontem, confessou ontem, mas hoje brincou de médico. E morreu. Está vendo o perigo? Conversão é quando eu paro. Fico nesses daí do dia a dia. Esses daqui não tem jeito, né? Que mulher antipática. Não tem jeito. Isso aqui não tem jeito. Esse julgamentozinho que a gente faz, uma raivazinha que a gente fica porque o outro nos deixou com raiva, a gente vai ficar confessando. Isso aqui é pecado involuntário. Não é que a gente queira, mas ele está aí. Mas o do outro, de roubar, chegar lá, brigar com o pai e a mãe, bater no pai, bater na mãe, xingar o pai, xingar a mãe. Só que a pessoa quis. Vamos ser santos, né? Fala para a pessoa do seu lado, vamos ser santos. Vocês estão vendo que a santidade não é... Vocês estão pensando que Vocês estão pensando que para entrar no céu é fácil? Isso foi culpa de Eva. Ela não deveria ter comido aquele fruto, não. E depois instigado Adão para comer também. Agora eu tenho que ficar todo dia nessa luta constante, para não pecar, porque eu quero ser santo. Aí eu vou terminar agora, né? Está na hora? Vou terminar. Eu já falei isso aqui, quando eu estive lá no Mundo Novo, em todo lugar que eu vou, e que eu tenho ido pela primeira vez, eu falo isso. Se existe um lugar aonde o padre acaba mentindo, é no velório. Chega o cara lá, porque nunca foi na igreja, não queria saber de Deus nem nada, xingava duas pessoas, Deus e Nossa Senhora. Aí quando morre, vem os parentes, padre, o senhor precisa fazer a encomendação do corpo de tal pessoa e tal. E aí, ai do padre se não fizer. Aí levam lá para a igreja, colocam o corpo ali na frente. Aí o padre chega, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faz uma leitura lá da ressurreição, e aí começa a mentira. Era um homem santo, era um homem bom, era de Deus. E aí começa. E aí, o arremate final da conversa é essa: está no céu, descansou, está no céu. Os parentes tudo ficam felizes e tal, porque, será? E aí um bispo foi pregar um retiro para nós padres da Canção Nova, e ele disse assim: quando vocês forem fazer encomendação de corpo, se vocês não conhecem o dito cuja, não fale nada. Faça as leituras, dá a bênção e vai com Deus. Aí ele contou um fato. Um homem, o corpo dele veio, colocaram ali,
padre foi fazer a encomendação, os filhos estavam sentados ali no primeiro banco ali, a esposa, a viúva, atrás, chorando, e o padre começou a mentira. Um homem bom, um homem fiel à esposa, cuidava dos meninos, e blá, 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 blá. E a viúva chorando, 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 desesperada, chorando, desesperada. E aí depois ela bateu nas costas do filho e disse assim: filho, dá uma olhada para ver se é o seu pai que está ali dentro. Por que vocês estão rindo? Era para chorar. E um dia eu estava contando isso aqui em uma pregação que eu fiz. Aí uma mulher veio e falou para mim: padre, isso aconteceu com o meu filho. O diácono fez a encomendação, falou tantas coisas bonitas. Aí quando levaram o corpo do meu filho, eu fui atrás do diácono e disse assim: diácono, o meu filho não era nada disso. Esperemos, meus irmãos, que no dia em que o nosso corpo estiver aqui, porque a nossa alma já foi julgada lá, porque quando está rezando aqui, a alma já foi julgada. Espero que seja verdade, ou que o padre esteja falando, ou que o ministro, sabe lá quem esteja falando, que seja verdade. Vamos ser santos. Vamos sair desse encontro dizendo assim: agora eu criei vergonha na cara, eu preciso parar, eu não posso mais brincar. Ou você está desagradando a gospa. A gospa está chorando por você ou está rindo por você? Você está sendo agradável à gospa ou não? Feche seus olhos e peça no dia de hoje a graça da santidade. Diante daquilo que o padre Oscar leu, eu sou vossa mãe e eu ouço o seu pedido, estou ouvindo o seu pedido. O que é que você está pedindo agora? Padre Oscar no início lá falou: faça o seu pedido. E qual foi o seu pedido? Quer emagrecer? Qual é o seu pedido agora, depois que você ouviu tudo isso? Porque a gospa, ela está intercedendo diante do filho e está dizendo: o que será que ela está dizendo de você e de mim? Será que ela está dizendo: ô filho, o padre José Augusto é tão agradável a mim, é tão agradável, que ele persevere. Ou a gospa está dizendo, chorando: meu filho, o meu filho, padre José Augusto, está numa vida errada, meu filho, o que será dele? Que Deus nos ajude e nos leve à santidade.